Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Aleluia. Eu olhando para este versículo, veja agora a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha para cá, você que não conhece, Sadraque, Mesaque e Abednego foi homens que foram jogados dentro da fornalha. Você é diferente e não se misturar com todo mundo. Homens que foram jogados na fornalha por não se prostrar à imagem do rei Nabucodonosor. Uma certa vez, Nabucodonosor destrói Jerusalém. E quando ele destrói Jerusalém, agora a Bíblia diz que ele começa a trazer coisas para a Babilônia. E ele traz vaso de ouro, traz alguns pertences e traz pessoas que estão em cativos. E agora ele vai trazer 4 homens. Homens de boa aparência. Quem são esses homens? Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Homens que são bonitos. Mas só que ele não sabia que esses homens não se misturavam. E que esses homens eram diferentes. Por que diferentes? Porque carregavam uma presença. E agora ele diz que quando eles chegam, agora a primeira coisa que faz é mudar o nome. E agora começa a mudar o nome dele. Mas eu perguntei para Deus por que mudou o nome dele. Deus olhou para mim e disse: porque se mudar o nome, vai tentar mudar a identidade. Porque se mudar o nome, vai tentar, meu Deus, parar que eles servem o Deus que eles servem, para eles começarem a servir o Deus que Nabucodonosor. E agora vai mudar o nome. Primeiro, o de Daniel. O de Daniel, a Bíblia diz que coloca Bezar. E o que é Bezar? Amado de Bel, Deus de Babilônia. Aí já começa. Agora vai mudar o segundo, Ananias. Vai botar Sadraque, inspirado de Abu, Deus da luz. Agora o terceiro que vai mudar, o Misael, Mesaque, quem é semelhante. Agora vai mudar o terceiro, que é Azarias, e vai mudar para Abednego, que é o servo do negro e do fogo. E agora, tudo isso está acontecendo. E agora, neste capítulo, neste versículo que acabamos de ler, Nabucodonosor agora vem tendo uma ideia. Que ideia é essa? Olha, eu vou fazer uma estátua aqui. E quando eu fazer essa estátua que eu vou fazer aqui, eu quero que todos venham se postar. Eu quero que todos comecem a adorar essa estátua. A Bíblia diz que ele agora chama pessoas importantes. E diz, olha, essa estátua está aqui. E a partir do momento que a trombeta tocar, que a música começar a tocar, eu quero que todos, o povo daqui, da cidade, comece a se postar, comece a adorar. Mas tem um porém, aquele que não quiser se postar, aquele que não quiser adorar, vai ser jogado na fornalha preta. Não sabia que quem carrega a presença não se posta por qualquer coisa. Nabucodonosor não sabia que aquele que carrega a presença não canta aqui, canta lá fora. Não prega aqui, amanhã está dando mau testemunho lá fora. Mas aquele que carrega a presença é aqui e é glória a Deus. É verdade. A presença sabe qual é a sua identidade. Olha para cá. Agora vai acontecer. A Bíblia diz que a música começa a tocar, a harpa começa a tocar, a trombeta vai começar a tocar. E agora o povo começa a se postar. Vai uns ali, vai outros aqui, vai outros aqui. Mas olha assim, diz como é. Tem 3 homens que não se postaram. Tem 3 homens que estão em pé. E qual é esses 3 homens? Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguma coisa está acontecendo. Aí eu perguntei para Deus, por que eles não se postaram? Aí Deus olhou para mim e disse assim, meu filho, porque eles sabiam que Deus tem que servir. Eles sabiam que eu não estava ali presente. Eles sabiam que comigo é diferente. Todos se postaram, mas eles decidiram dizer: eu vou ser diferente, eu não posso postar, eu vou ser diferente.
tuas portas, ou é céu ou é inferno. Não existe porque diabo, ele disse, olha, e uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Para de brincar, porque eu venho nessa noite lhe dizer: Jerusalém não faz aquilo que Babilônia faz. Jerusalém não canta música que Babilônia canta. Jerusalém não veste roupa que Babilônia veste. Precisamos mostrar a diferença. Precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. O que é o sal da terra? O que é a luz do mundo? É a diferença. Porque a Bíblia diz que quando Elias passava, a mulher olhava e dizia assim: olha, calma aí, ali vai um homem de Deus. Mas o porquê ela falava que ali vai um homem de Deus? Porque a aparência dele já mostrava quem era o homem de Deus. Mas hoje em dia, se a gente perceber quem é o homem de Deus e quem não é, a gente acaba se decepcionando. Porque a gente vai olhar e vai dizer: isso não, isso não. Há muitas pessoas que, para a porta não se fechar, para não ter mais oportunidade, ele começa a dizer mentira, ele começa a se misturar, ele começa a estudar música. Para a porta não se fechar, ele começa a fazer tudo aquilo que o mundo quer. E ele começa a se tornar igual com todo mundo. Mas eu venho nessa noite lhe dizer que Deus tem família diferente, rapaz. Porque Deus tem família diferente. Não faça aquilo que o mundo todo está fazendo, mas se levanta como esses 3 homens e diz: eu quero ser diferente, eu quero ser diferente. Porque ele disse: olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Precisamos entender o quê? Que não somos daqui e estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui apenas como mensageiro para falar aquilo que Ele quer. Porque quando a trombeta tocar, não vai existir prefeito, não vai existir governador. Quando a trombeta tocar, eu e você que estiver preparado vamos subir. Eu e você Ele vai nos chamar. Mas para isso acontecer, precisamos estar preparados, precisamos ser. Olha para cá, esses homens agora estão de pé. E agora a pergunta de Nabucodonosor olhando para eles é: olha, vocês estão fazendo isso de propósito. Mas calma aí, Nabucodonosor olhou para eles e disse: olha, mas eu vou dar mais uma chance. Dá tempo ainda de se mostrar. Dá tempo ainda de vocês começar a adorar esse altar que está aqui. Mas o que eles vão falar é: olha, ô Nabucodonosor, não precisa defender diante de ti. Se nós formos tirados dentro da fornalha, Deus vai estar ali e Ele vai cuidar da gente. E mesmo se Deus não aparecer, nós não vamos gostar tudo de ti, Nabucodonosor. O que eles estavam fazendo eu entender? Calma aí. Adorador de verdade não adora por aquilo que Deus faz, mas sim adora por aquilo que Deus faz. Eles estavam olhando para mim e estavam dizendo assim: olha, se a porta se fechar, eu continuo adorando. Se ela se abrir, eu continuo adorando. Se amanhã eu perder o meu serviço, eu continuo adorando. Se amanhã tudo der errado para mim, eu continuo adorando. Deus quem me chamou. Eu sei aquele que eu estou servindo. E o que vai acontecer? Nabucodonosor olhou e disse: olha, pega esse rapaz aí, joga para esse da fornalha. Nabucodonosor, a Bíblia vai dizer que ele fica furioso, ele fica com muita raiva. E ele joga ele lá. Só que calma aí, Nabucodonosor não sabia. Por quê? Ninguém sabe a Deus. Ainda que ninguém de Deus vai entrar também. Ainda que tudo dá errado, ainda que as portas se fecham, Deus ainda continua dizendo: eu estou aqui, seguro na tua mão. Eu estou aqui para ensinar o caminho outra vez.
presença que está aqui. É assim que Deus faz, ainda que tente matar teu ministério, ainda que tente acabar com a tua família, mas o quarto homem dentro da fornalha que aparece, o quarto homem dentro da fornalha, ele olha para mim, ele olha para você e diz, não é hora de parar, mas é apenas o começo daquilo que eu vou fazer. Eu venho aqui lhe dizer, ainda que o pastor não esteja te vendo, ainda que o irmão está se levantando, está tentando acabar com o teu ministério, não te preocupa, o quarto homem da fornalha está. Oh, glória a Jesus! Fala, meu Pai! Porque ele não abandona aquele que ele ama. Porque essa igreja de Laodiceia estava pecando, estava errando, estava botando ele para fora. O que ele disse, olha igreja, eu reconheço aquele que eu amo. E porque Deus mandou tanto profeta falar com o povo de Jerusalém, de Israel, porque ele amava aquele povo. E quando Deus ama, Deus ele fala, e ele fala, e ele fala, porque ele quer nos perdoar, ele quer nos amar. Mas hoje em dia Deus está chamando pessoas para ser diferentes, mas quer andar como todo mundo está andando, quer ir aonde todo mundo está indo. Mas nessa noite eu venho aqui lhe dizer, Deus te chamou para ser a diferença. Não tenha vergonha de se levantar, não tenha vergonha de pregar, não tenha vergonha de dizer, se arrepende porque Jesus está voltando. E muitos olham para mim e dizem, mas Paulo, é muito fácil pregar agora, porque já está conhecido. Mas se eu me levantar, não vou ter oportunidade porque sou pequeno. Mas nessa noite eu venho aqui lhe dizer, lembra de Davi? Davi era o melhor da casa. O seu pai Jessé nem olhava, os seus irmãos nem olhavam. Mas olha para cá, enquanto Saul estava no trono querendo ser servido, Davi estava servindo. E nessa noite eu venho aqui lhe dizer, continua servindo porque uma hora Deus vai te levantar. Continua servindo porque uma hora Deus vai levantar o teu nome. Mas precisamos entender que nada vai acontecer se não estiver na obediência do Pai. De nada adianta cantar, de nada adianta pregar, sem obediência não chegamos ao lugar. Verdade, porque muitos hoje querem aparecer em cartaz, porque muitos hoje querem carregar o nome, porque muitos hoje querem carregar o status. Mas eu venho nessa noite lhe dizer, ele disse, olha, o que vale ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. De nada adianta eu querer aqui pregar para vocês e falar do arrependimento, se ainda eu continuo da mesma forma e do mesmo jeito. De nada adianta, porque estão pregando hoje em dia o evangelho falso, o evangelho que não tem mudança, o evangelho que vem da mesma forma e vai da mesma forma, mas o evangelho de Jesus ainda é mudança, o evangelho de Jesus ainda é perdão, porque agora estão dizendo, não pode falar porque a porta vai se fechar, não pode falar porque vai parar de ofertar, mas eu venho nessa noite e dizer, Jesus pregava a verdade para o povo se arrepender, para com isso, se levanta para pregar o arrependimento, se levanta para alertar o povo, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de se voltar para Ele, porque é isso que Jesus está nos chamando. Ele disse, olha, a seara é grande, mas são poucos serventes, por que pouco? Porque muitos querem escolher mensagem, porque muitos querem pregar somente que a porta está aberta, que é somente vitória, que é somente chave de carro. Mas ei, de nada adianta eu pregar chave de carro, de nada adianta eu vir aqui dizer que a porta vai se abrir, que a vitória vai vir, se você sair da mesma forma e do mesmo jeito. De nada adianta, porque o evangelho é mudança. Ele disse, pegue a sua cruz, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É olhar para mim e falar, isso não pertence ao Senhor. É renúncia, meu irmão. É renúncia, meu irmão. Tá que ser usado por Deus é fácil, é renúncia. Muitos querem ser usados por Deus, mas se esquece que é renúncia, se esquece que é sacrifício. Ei, para ser batizado com o Espírito
fora está falando, mas é você que vai fazer a diferença. É você que Deus quer usar, porque tem muito jovem, tem muita criança, tem muita família que está se perdendo aí, que tem muita gente que não conhece mais Jesus. E eu e você muitas vezes só ficamos sentados, só ficamos se enchendo até transportar. Mas lá fora não temos coragem de pregar, mas lá fora não temos coragem de falar. Há quantas pessoas se mataram, há quantas pessoas se cortaram. Eu venho nessa noite lhe dizer, talvez você não está sendo bem recebido pela sua família. Talvez a sua família está te criticando, eu te entendo. Talvez você agora aceitou Jesus e as coisas começaram a mudar. E quem você achou que ia te apoiar agora começou a te criticar. Mas olha para cá, quem disse que o profeta tem honra? O profeta não tem honra. Porque uma certa vez Jesus estava chegando em Nazaré acompanhado com os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele vai para a sinagoga no sábado e começa a ensinar e a pregar. E a Bíblia diz que ali está um povo que conhece ele. E a pergunta deles, olhando para Jesus, é: como é ele? De onde vem essa sabedoria? De onde vem esse conhecimento? Como assim ele pode fazer tantos milagres que ele faz? Será mesmo que esse daí não é o carpinteiro? Será mesmo que esse daí não é o filho de Maria, o irmão de Tiago, de Simão? E como ele está fazendo isso? Cadê os seus parentes? Cadê os seus familiares? A pergunta era: se ele é tão bom, por que a sua família não está acompanhando? A pergunta é: se ele faz tudo isso, por que as suas irmãs não estão aqui? Mas Jesus, sendo sábio e simples, a resposta é: somente em sua casa, em sua cidade, em sua aldeia, que o profeta não tem honra. E ali não pode fazer nenhum milagre. Essa noite eu venho aqui lhe dizer: não tente pregar para a sua família. Porque quando tentamos pregar para a nossa família, ela vai levar somente do passado. Ela vai dizer assim: mas lá atrás ele traficava, mas lá atrás ele bebia, mas lá atrás ele fazia tudo de errado. Como agora ele quer dar o santo? Como agora ele quer pregar? Como agora ele quer falar de libertação? Mas essa noite eu venho aqui lhe dizer: ainda que você não seja bem recebido, ainda que a sua família não queira te escutar, o céu vai fazer e eles olham para você de uma forma diferente. O seu testemunho vai falar por você. Mas para ter testemunho precisamos ser diferentes. Para ter testemunho precisamos parar de andar como todo mundo está andando, de ir como todo mundo está indo. Porque lá fora é uma vida passageira. E lá fora eles estão bebendo, lá fora eles estão fumando, lá fora eles estão agora pulando. Mas quando chega dentro do seu quarto, ou quando está sozinho dentro do banheiro, a tristeza vem, o vazio vem, tudo volta novamente. E eles mesmos se perguntam e diz: por que lá eu era feliz, mas quando chega aqui parece que tudo voltou? Sabe por quê? Porque quando não tem Jesus, nada preenche. Quando não se tem Jesus, a bebida não preenche. Quando não se tem Jesus, os amigos não preenchem, nada preenche. Mas somente Ele que é o pão da vida que pode preencher. Somente Ele que é a fonte que pode preencher. Eu venho nessa noite lhe dizer: se ainda você não tem um encontro verdadeiro com Jesus, essa é a noite de ter. Essa é a noite de se postar. Essa é a noite de se arrepender. Porque eu não sei o dia da manhã. Amanhã eu posso não acordar. Amanhã meu coração pode falhar. Eu não posso nem ver minha família amanhã. Então a oportunidade é hoje. Há quantas pessoas que falam: mas amanhã vai dar tempo, mas amanhã eu vou fazer. E se amanhã ele vir te buscar? E se amanhã ele vir te buscar? Como está minha mão, como está minha frente, perante a presença dele? Como está? Olha para cá, tem muitos que dizem: vai dar tempo. Dá tempo de eu se arrepender, dá tempo de eu largar tudo. Não dá tempo não. Porque quando ele vier, ele mesmo disse: eu vou vir como o Adão à noite. E o que é o Adão? O Adão ele pega o dono quando está despercebido. Por acaso o Adão ele avisa quando ele vai chegar, ele nunca avisou. Mas ele pega quando o dono saiu e ele veio como. Aleluia. E assim será a volta do